Você sabe o que está por trás da agenda ambientalista? Se você acha que é apenas a preocupação com o meio ambiente, você vai ter uma surpresa bastante desagradável. Roda a vinheta. Bom, agora sim o tema de hoje. Hoje eu vim fazer a resenha do livro O Império Ecológico, do Pascal Bernardin. Quem não conhece o autor, ele é autor daquele livro Maquiavel Pedagogo, em que ele faz uma crítica ao sistema escolar. Ele mostra como o currículo escolar está sendo usado como um instrumento do globalismo. E agora nesse livro, o Império... Ui! Vou ter que ficar segurando a câmera, desculpa, gente. E agora nesse livro, O Império Ecológico, ele vai mostrar qual é a agenda, quais são os interesses por trás dessa pauta ambientalista. É um livro bastante interessante, não é um livro assim fácil de ler, porque ele traz muita informação e ele traz também muito gráfico, muita estatística. Assim, eu sei que tem gente que gosta desse tipo de livro com muito gráfico, muita informação visual. Eu particularmente não gosto, mas eu sei que para algumas pessoas pode ser um ponto positivo. O que é inegável é que ele realmente pesquisou para trazer essas informações todas aqui pra gente. Bom, já no comecinho do livro, ele vai falar de como essa pauta ambientalista ganhou força. E aqui, o que eu achei interessante é que vai ter também bastante relação com o socialismo, com o comunismo. Ele vai dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, a União Soviética não colapsou assim sem planejamento. Ele vai dizer que o fim da União Soviética foi uma coisa planejada e que com esse início de nova ordem mundial era necessário ter uma outra ideologia que justificasse um governo mundial. E a ideologia que foi encontrada foi essa do ambientalismo, principalmente a questão do aquecimento global. O Pascal Bernardin vai dizer que o objetivo dessa ideologia é botar medo nas pessoas, para que as pessoas, por si mesmas, elas peçam um governo global, para que as pessoas, de livre e espontânea vontade, abram mão dos seus direitos e da sua liberdade para obter uma proteção contra essa catástrofe ambiental. E aí vem toda essa retórica do medo, de que o mundo vai acabar, que o mundo vai ficar inabitável. E vem também com isso uma retórica bastante anti-humanidade, que a humanidade é uma praga, que sem os seres humanos o planeta ficaria muito melhor, que as outras espécies iriam florescer. Isso tudo para justificar não apenas o aumento do controle estatal de um governo global, porque as nações individuais elas vão perdendo cada vez mais força. O objetivo é fortalecer a ONU, cujos funcionários, vale lembrar, não são eleitos pelas pessoas comuns. O objetivo é fortalecer essa hierarquia das Nações Unidas e ir diminuindo a autonomia dos países individuais, botando medo nas pessoas para que elas não apenas aceitem isso, mas também que elas peçam por isso. E aí você vai ver essa retórica em todos os meios de comunicação. E uma retórica, obviamente, sempre vai haver uma parcela da população e até dos governos dos países que vão resistir a essa tentativa de ter a sua autonomia minada. Para isso é necessário que essa retórica do medo sempre ganhe mais força e que ela exagere os problemas, e não apenas exagere os problemas, mas ela tem que colocar os problemas ambientais de um modo como se cada país individualmente não fosse capaz de resolvê-los, como se apenas um Estado global fosse capaz de salvar a humanidade, certo? E eles não vão ficar contando só com a retórica, obviamente. Para isso existem várias outras estratégias para fazer com que essa parcela da população
que não está de acordo, ela seja reprimida. Então, tem todo um discurso também de controle das armas, um discurso de que é necessário, como eu disse, que o problema seja resolvido de forma internacional. Existem tentativas de impor um imposto global. O controle do dinheiro também é muito importante. Vocês podem até ter percebido que a tendência é sempre das pessoas terem menos dinheiro de papel, que é um dinheiro difícil de você rastrear. Você tendo uma cédula ou moeda, ou seja, você compra alguma coisa e não necessariamente alguém fica sabendo. Então, o objetivo é que tenha cada vez mais dinheiro digital, que você pague tudo com cartão. E aí, na minha humilde opinião, eles usaram esse período de crise sanitária para reforçar essa ideia. Em vários lugares, eles pediam explicitamente para você não pagar com dinheiro, para você pagar com cartão, porque tinha menos contato, era melhor para a saúde, para evitar que o vírus se alastrasse. Pode até ser que realmente seja mais positivo para a saúde, mas a gente não pode deixar de perceber que também é muito vantajoso para essas elites globalistas que eles consigam ter mais controle sobre o dinheiro, certo? E a justificativa é sempre a preservação do meio ambiente, a preservação da humanidade, ao mesmo tempo que existe esse discurso de que a humanidade é como se fosse um câncer no planeta e que tem a haver sempre menos gente. E aí a gente pode linkar com outros movimentos. Por exemplo, ideologia de gênero, feminismo, que são movimentos anti-família e antinatalidade. Além disso, esse discurso ecológico, ele vai atacar as religiões, principalmente o cristianismo, porque a visão de mundo ecológica, aí a gente vê que ao contrário do comunismo assim abertamente, é esse ambientalismo, essa ecologia que vira a nova religião global. E ao contrário do comunismo, naquele sistema soviético, eles procuram agora controlar as pessoas com métodos menos aversivos, uma coisa mais sutil, para que as pessoas não percebam que elas estão sendo controladas, certo? É uma tática, esse processo todo de dissolução da União Soviética e desse comunismo disfarçado 2.0, esse comunismo verde, ele se baseia muito no granchismo. Se você não sabe o que é, eu não sei se eu posso linkar 3 vídeos aqui. Eu vou ver se dá. Acho que dá. Eu vou linkar um vídeo também de um livro do professor Olavo de Carvalho, em que ele explica exatamente o que isso é. É muito importante saber o que é essa nova esquerda, esse movimento de revolução cultural, porque senão não dá para entender o mundo de hoje, tá? Eu vou deixar linkado no final desse vídeo aqui, ou vai ficar passando aqui em cima aquele linkzinho que fica aqui em cima, não esqueci o nome, tá? Mas por favor, assistam, porque senão fica muito difícil de entender esse tema todo. Dito isso, não é um livro assim que pode ser o primeiro livro que você vai ler sobre o tema. Você tem que ter uma certa base de outros textos para que você consiga entender tudo o que o Pascal Bernardin está dizendo, certo? E aqui vale a pena dizer com todas as letras, para quem ainda não entendeu, que essa nova esquerda, esses movimentos identitários, minoritários, ecologistas, eles não são ameaça nenhuma para a elite globalista, muito pelo contrário. É essa elite globalista que financia esses movimentos através de ONGs, que são usadas para diminuir a autonomia dos países. Lembrei agora de mais um livro que também toca nesse assunto, que é o IPFF, a Internacional da Morte, que eu também poderia linkar aqui. Faz o seguinte, vai na minha playlist de livros, que tem vários livros falando sobre globalismo, sobre diversos aspectos, eu recomendo muito.
tá? Eu vou ver se eu consigo linkar esse também, tá? Mas voltando. Então, o objetivo é uma união do comunismo com o capitalismo. O ecologismo, ele é uma nova forma de coletivismo. Claro, o objetivo, o professor Olavo de Carvalho já explicava isso, é o metacapitalismo. Todas as vantagens do capitalismo para uma elite minoritária e não para a população. É a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Aí muita gente desavisada acha que essa elite é capitalista, mas isso não é capitalismo. Eles são como uma máfia. A máfia, ela não é a favor de livre concorrência. Eles querem ganhar dinheiro, mas eles querem impedir que você ganhe dinheiro. Certo? Aí eles vão colocar vários empecilhos, que é o que essa elite globalista faz. Tentar controlar o dinheiro, tentar reduzir o consumo para empobrecer a população. Eles vão tentar estabelecer tribunais internacionais para julgar e deslegitimizar os países. É todo um processo para ir tirando o poder do indivíduo e das nações. O ser humano, dentro dessa visão de mundo, ele é visto como se fosse uma formiga. E o que a gente faz com as formigas? Quando elas estressam a gente pisa em cima delas. Reiterando, os alvos são o direito, a economia, a religião, a cultura. Em relação à cultura, essa elite também é muito a favor do multiculturalismo, porque é um negócio que enfraquece as sociedades. Inclusive, tem outro livro que eu já resenhei aqui, que também fala sobre isso, e é excelente. É A Estranha Morte da Europa, que eu não sei se eu vou conseguir linkar aqui. Talvez eu deixe tudo linkadinho aqui no box de informações, tá? Aí você pode ir clicando um depois do outro. Mas eu recomendo muito que você vá ver a playlist de livros toda, que a maioria são livros falando sobre esses assuntos políticos. Tem um ou outro falando sobre livro de ficção e tal, mas de modo geral são livros políticos, tá? Recomendo muito que você veja todos os vídeos. Se eu pudesse resumir essa estratégia ambientalista, eu diria que é uma tentativa de modificar todos os valores principais da sociedade, de modo com que a sociedade fique mais administrável, mais maleável para essa elite que quer mais poder e mais dinheiro. Certo? Essas são as ideias principais do livro do Pascal Bernardin. O que é interessante citar também é que ele vai falar bastante de aquecimento global e ele vai... Essa é a parte que entram todos os gráficos, todas as estatísticas e tal. Ele vai mostrar como é difícil você avaliar o clima. O clima é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. E ele vai mostrar assim, várias falhas de vários sistemas de medição de temperatura, por exemplo. Ele vai explicar direitinho como é que essas medições são feitas. É uma parte do livro que é bastante científica, bastante técnica. Então, se você curte esse tipo de texto, você vai gostar muito. É realmente bastante relevante, porque ele embasa tudo que ele está falando. Certo? É um livro bastante grosso, mas vale muito a pena. E aqui é importante frisar também que o Pascal Bernardin, ele não está dizendo que não existam problemas ecológicos, que a gente tem que sair por aí poluindo e que se dane. Não é isso que ele está falando. Ele está mostrando como os problemas ambientais, eles são muitas vezes exagerados e eles são utilizados como um instrumento de coerção, um instrumento de dominação mesmo. E aqui valeria a pena também citar o Libido Dominante, que também fala muito sobre essa questão de dominação. E aqui, em relação a isso tudo, essa nova ideologia ambientalista, o fim da União Soviética e tal, eu fiquei pensando muito no Putin. Muita gente considera ele como um antiglobalista, mas eu, sinceramente, depois disso tudo que eu vi sobre o fim da União Soviética, sobre
como essa oligarquia comunista continua no poder, eu fico meio... Será? Não sei. Comenta aqui abaixo o que você acha, que eu quero muito saber. Assim, eu não acho que o Putin, como muita gente diz, queira reviver a União Soviética, reviver o comunismo. Mas eu não sei, assim, o quão antiglobalista a gente pode considerá-lo. Eu acho que, assim, mais antiglobalista do que a maioria dos políticos, com certeza. Mas até que ponto, assim, fica a minha dúvida. Obviamente, como é um livro bastante extenso, eu não trouxe todos os temas em detalhes que o Pascal Bernardin aborda, porque senão ia ficar um vídeo gigantesco. E como vocês puderam ver, eu tive que parar o vídeo várias vezes, porque tinha gente falando, tinha barulho. Eu espero que não tenha prejudicado muito a compreensão de vocês. Se você já leu esse livro ou leu algum similar, comenta aqui abaixo o que você achou, tá? Não se esqueça de divulgar esse vídeo, de deixar o seu joinha e de comentar, porque isso ajuda muito o canal, certo? Em breve teremos, se Deus quiser, 500 inscritos, tá? Estou muito feliz, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu. E por hoje é isso. A gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.